Vamos começar o vídeo já falando sobre esse negócio do lateral aí, querendo aumento salarial. Flazueiro, que história é essa? É verdade. O João Lucas, lateral direito do Flamengo, e seus representantes estão tentando aí, junto à diretoria do Mengão, receber uma valorização salarial. Essa notícia foi divulgada pelo Jorge Nicola, ele trouxe essa informação em primeira mão. E a situação basicamente é a seguinte: o jogador recebeu proposta de 3 clubes da Série A. Do Fortaleza, recebeu proposta do Cuiabá, teve muito próximo, inclusive, de sair do Flamengo e ir para o Cuiabá. E, segundo o Nicola, também havia uma proposta do São Paulo, que tentou o empréstimo do João Lucas até o final do ano, com valor de passe fixado, inclusive com um aumento salarial para o jogador no tricolor paulista. E o Flamengo tentou liberar o jogador para o Cuiabá, aí ficou aquele impasse lá se o Rafinha viesse ou não viesse, o Rafinha acabou não vindo, então o Flamengo voltou atrás do negócio do Cuiabá e, consequentemente, decidiu manter o João Lucas no elenco. E daí, os seus empresários estão usando isso aí para pedir um aumento salarial para o João Lucas e para tentar aí uma renovação de contrato, inclusive também tentar para o João Lucas um plano de carreira dentro do Flamengo. Isso aí, gente, é uma operação extremamente normal de empresários, faz parte, inclusive, do futebol. A gente que já trabalha com isso há algum tempo, já estamos, inclusive, acostumados com esse tipo de coisa. O Flamengo segurou o jogador e agora o empresário quer um aumento salarial. Queria perguntar a você, torcedor rubro-negro, o João Lucas hoje ele ganha o salário igual aos garotos que sobem da base pro profissional, né? Ele foi contratado do Bangu em 2019 e o salário dele é na mesma linha ali do Mateuzinho, dos garotos da base. Do Neneca até ganha um pouco mais, mas ele ganha ali na fase do Mateuzinho, do Muniz, do Otávio, dos meninos da base aí que sobe pro profissional. E eu queria saber de você se você aumentaria ou não o salário do João Lucas, lateral direito do Mengão. Coloca, por favor, nos comentários. Ô, Flazueiro, esse negócio aí do Manga no Flamengo. É verdade, o empresário de Aleph Manga, destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca, disse que esse moleque tá brocando. Eu não tenho assistido, não assisti nenhum jogo do Volta Redonda ainda. Os únicos jogos do Campeonato Carioca que eu assisto, eu não preciso mentir pra você falar que eu tô assistindo o Campeonato, que eu não tô. Os únicos jogos do Campeonato Carioca que eu assisto são os jogos do Flamengo, mas falaram que esse moleque do Volta Redonda tá indo muito bem nesse campeonato. Aleph Manga, o empresário dele, falou, né, que tem 5 clubes da Série A interessados no garoto e 3 da Série B. E daí o Volta Redonda já começa a valorizar o jogador, o garoto tá indo bem, atacante. E quando surgiu essa notícia aqui no Twitter, ficou muitos torcedores, mas muitos torcedores pedindo a contratação do jogador, falando que é um jogador bom para vir pro Flamengo, barato, para compor elenco. Enfim, entrei em contato com pessoas do futebol do Flamengo que me disse que nesse momento não tem nada. Eu falei, mas o empresário falou que tem 5 clubes. Aí o cara falou, existe 20 que jogam na Série A do Brasileiro, pô. Então, tem mais 19 aí que pode ser as possibilidades. Mas o Flamengo não. O Aleph Manga é um bom jogador, tá jogando no Volta Redonda e ele tem uma idade avançada, tem 26 anos já, tá? É um garoto que demorou um pouco pra acontecer. E é por isso aí que a diretoria do Flamengo, nesse momento, não tem o Aleph Manga no radar. Pode ser que amanhã, ou num jogo entre Volta Redonda e Flamengo, a diretoria veja ele, se interesse pelo jogador, mas desses 5 clubes da Série A que estão interessados no jogador, não é o Flamengo, segundo informações que eu recebi. E o empresário também querendo dar uma valorizada no atleta. Falar em atleta, falar em atacante, Lincoln foi apresentado ao Vissel Kobe no Japão. Ele estava com problema de fronteira aí, se a fronteira abria, se a fronteira não abria, mas a fronteira abriu e ele já viajou para o Japão para assinar o seu contrato. Inclusive, postou uma foto em suas redes sociais segurando a camisa do Vissel Kobe, o novo clube aí que vai empregar o Lincoln nos próximos anos. Vamos falar agora de dinheiro, porque tem 10 milhões de reais entrando nos cofres do Mengão. Flazueiro, que história é essa? Vou falar com vocês. O Rodrigo Matos trouxe agora, né, na manhã já dessa segunda-feira, ele trouxe a informação de que o Flamengo vai receber aí, planeja receber aí 10 milhões de reais só de pay-per-view da Flá TV+, aquele plano que a rapaziada tá pagando para poder assistir os jogos do Mengão e tal, somando toda a quantidade vendida. Tem a galera que paga também por jogo, que assiste por jogo, tem a rapaziada que pagou pra Claro, pra NET, que o Flamengo também recebe parte desse dinheiro e tal. E daí o Flamengo pretende, de todo esse dinheiro aí, dessa arrecadação só de pay-per-view do Campeonato Carioca, o Mengão pretende aí embolsar 10 milhões de reais. Aí muita gente vai falar assim, mas Flazueiro, 10 milhões é um bom valor, o que você acha disso? Gente, o Flamengo ganhava 17 milhões da Globo. É claro que o Flamengo tá inovando, tá renovando, tá tentando aí no peito e na raça
transmitir os seus próprios jogos. E daí acontece esse monte de erro e tal, são coisas que a gente até reclama, mas o importante é que 10 milhões está entrando nos cofres do Flamengo. Nesse momento, ainda é menos do que aquilo que a gente esperava, do que acredito que até a diretoria esperava receber um pouco mais, mas acredito que para os próximos anos essas coisas aí vão evoluir, vão dar certo. Até no próprio Campeonato Carioca agora pode ser que tem quartas de final, tem semifinal, tem semifinal agora e tal. Pode ser que as coisas evoluam mais e o Flamengo consiga colocar mais dinheiro no seu cofre. Bem, a gente tem aqui uma informação da ESPN Brasil que eu achei, cara, eu fiquei impressionado com os valores, né? Os valores que foram gastos em jogadores. E segundo a ESPN, o Bruno Henrique foi comprado pelo Flamengo junto ao Santos em 2019, eu nem lembrava, por 1/3 do valor que foi gasto em Michael e Léo Pereira juntos. Né? 1/3, ou seja, ele foi mais barato que qualquer um dos dois e ele foi 1/3 dos dois. O Flamengo pagou 23 milhões ao Santos pelo atacante, enquanto isso o Michael foi comprado por 38,4 milhões, somando aí 4,5 milhões também de comissões. Já Léo Pereira foi adquirido por 34 milhões, sendo 3,8 milhões em comissões. Tá? No total, somados, 72,4 milhões Michael e Léo Pereira, né, custaram aos cofres do Flamengo. 1/3, né, o Bruno Henrique custou 1/3 desse valor, 23 milhões. Outro destaque de 2019 também, né, que saiu muito mais barato, foi o Rodrigo Caio, que custou 28 milhões ao Flamengo. Tá? Foi mais barato que o Léo Pereira e mais barato que o Michael. E tá quase no patamar ali do Bruno Henrique na questão de ser 1/3 aí do valor dos dois. Ele foi contratado em dezembro de 2018, lógico, tem a questão cambial. O euro subiu muito, tudo isso afeta. Mas eu queria entender qual o intuito, né, da ESPN fazer uma matéria dessa, num momento como esse, que o Michael está se recuperando, o Léo Pereira está se recuperando. Os caras fazem uma matéria como essa, tudo bem, a gente vê realmente... e aí eu tô falando para vocês, tem a questão cambial, que o euro subiu muito, né? Era outro momento. O Santos, que quando o Flamengo comprou o Bruno Henrique, estava passando por um momento difícil, ainda está, né? O Flamengo contratou o Rodrigo Caio na baixa, que o Rodrigo Caio estava contestado no São Paulo. Ninguém fala isso na matéria, né? Por que a ESPN não fala isso na matéria? Acho importante a gente tocar nesse assunto. Por que a ESPN não fala isso na matéria? Aí eu fico impressionado, né? Fico impressionado. Eles falam dos valores, esquecem de falar do câmbio, esquecem de falar que os dois estavam desvalorizados naquele momento. O Bruno Henrique teve aquele problema sério no olho, lembra? Vocês lembram disso? Tudo isso, o Flamengo contratou os jogadores na baixa. Aí eles fazem a matéria pro torcedor jogar esse ódio, né, em cima do Léo Pereira e do Michael. São momentos diferentes. O Flamengo contrata o Michael como destaque do Brasileirão e contrata o Léo Pereira como destaque do Atlético Paranaense. E paga caro por isso, acreditando que os dois vão dar certo. E ainda podem dar. A verdade é essa. Vamos passar para vocês aqui também sobre o zagueiro Pepe, né? Ele que tá lá no Porto. E aí é o seguinte, ele falou ao TNT Esportes que ele torcia para o Flamengo e para o Palmeiras. Teria um problema sério nessa final da Supercopa agora. Ele torcia para o Flamengo e para o Palmeiras. No Nordeste, a gente torce para os times do Rio ou de São Paulo. Olha aí, discordando completamente do Neto, né, que fala que é torcida terceirizada. Não, escolhe mesmo um time, torce para time de fora. Torce para time de fora. Eu, quando era pequeno, torcia para o Flamengo no Rio de Janeiro e para o Palmeiras em São Paulo. Pô, que loucura, Pepe. Para o Flamengo, porque uma vez eles foram para um jogo e eu fui ver o treino. Escalei o muro para ver e gostei. Explicou aí, então, o Pepe, dizendo que ele ia passar sufoco nessa final da Supercopa aí. Rapaz, os torcedores aqui respondendo, o Gabigol Mil Grau já pode vir. Imagina Pepe e Rodrigo Caio. O pessoal fala essas coisas. Cara, mas na verdade o torcedor do Nordeste, eu fico impressionado com essas questões, já que no Nordeste, o Flamengo, ele tem torcida em todo lugar do mundo. E o torcedor do Nordeste, o Flamengo é maioria.
é maioria. A gente sabe disso. O torcedor do Flamengo no Nordeste, e ele é só Flamengo. Tem essa de que, ele às vezes dá uma força pro time local quando tem um jogo lá, mas ele é torcedor do Flamengo fanático. Fanático. Esse papo de torcida terceirizada do Neto, isso é uma vergonha. Era na época que eles tentavam justificar que o Corinthians era maior, que a torcida do Corinthians era maior ou igual à do Flamengo. Isso aí já passou longe, eles já sabem que é tudo balela, né? E já pararam com esse papinho torto, com esse papinho errado com relação à torcida terceirizada. O torcedor do Nordeste também é responsável por isso aí, né? Que se faz presente, vai lá receber o Flamengo, mostra o amor que tem pelo Flamengo. Hoje com cada vez com mais imagens gravadas nos celulares e tudo mais, a gente vê a paixão do torcedor do Nordeste, né? E do norte do país pelo Flamengo. Isso aí, os torcedores lotando sempre. Agora com a aglomeração, questão de pandemia ficou mais complicado, não tem jogo público no estádio, mas a gente sabe o amor do torcedor do Flamengo pelo time do Flamengo em todo o Brasil e todo o mundo. E mais uma situação que tem aqui, dentre todas essas negociações que o Flamengo já fez, são que o Flamengo, tem mais uma aqui, que o Flamengo adquiriu 25% a mais dos direitos do René, né? E aí agora o Flamengo tem 75% dos direitos do René. Também tem a situação de patrocínios, né, que a gente colocou aí na chamada. O Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, deu uma entrevista ao Rodrigo Matos, né, o blog do Rodrigo Matos no UOL, e ele fala sobre patrocínios, né, ele contou que tem negociações, ele confirmou nossa informação que tem negociações em andamento para as costas, para o calção, meião com a Moss, a gente já até entrevistou o CEO da Moss, já está tudo encaminhado a ponto de ser, no caso, aprovado pelo Conselho. E com tudo isso o Flamengo pode chegar, segundo ele, a valores próximos ao da Crefisa no Palmeiras, né? E o Flamengo aí com uma camisa super valorizada. Ele fala também com a gente que não tem como diminuir o valor da marca para aceitar propostas menores, no caso que o Flamengo teve um tempo sem patrocínios. Ele fala, a gente não tem como aceitar isso. Ele falou comigo, não tem como aceitar diminuir, porque senão o cara que está pagando muito vai ficar chateado. Então é uma situação aí que ele explicou até pra gente, tá? E lá pro blog do Rodrigo Matos, ele explicou outras coisas. Ele fala o seguinte, o valor total que tem como meta é o previsto no orçamento de 148 milhões em patrocínios, e isso incluído Adidas, Flá TV e outros. Só com camisas ele então espera chegar na casa dos 80 milhões ali, próximo ao valor da Crefisa. E aí o Rodrigo Matos perguntou para ele sobre essa questão aí. Comparando com o maior patrocínio do país, que é a Crefisa, o Flamengo entende que vai arrecadar igual, considerando todo o seu uniforme, que foi o que o Palmeiras vendeu. Ele fala o seguinte, se não está igual a Crefisa, vai chegar muito próximo quando vendermos as costas e a manga.